Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou evangelizador aqui da Exact Sales e hoje eu trouxe uma aula bem bacana para a gente conversar, que é sobre complexidade. É muito comum nas palestras que a gente participa ou que nós palestramos, as pessoas virem, cara, mas qual que é o melhor modelo de negócios para mim? Pô, meu produto é assim, meu produto é assado, eu tenho esse modelo, tu acha que é compatível com o que eu estou trabalhando? Então assim, hoje a gente vai trabalhar em cima disso, vai entender no modelo de vocês o que tem que ser feito, beleza? Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico de complexidade. Esse gráfico ele vai trabalhar basicamente com duas informações. Essa primeira informação aqui é preço. Quanto custa o teu produto? Ticket mensal ou por projeto? Diferente. Quanto custa isso? E aqui embaixo, complexidade. Qual que é a complexidade também deste produto? Então, por exemplo, tá? Aqui em baixa complexidade, a gente pode estar falando de uma venda de impacto, pode ser um software. E esse software ele custa R$15 por usuário mensalmente. Então ele é uma venda de impacto. Eu provavelmente posso comprar esse software entrando no site deles. Se me convenceu, eu recebi um conteúdo, eles me nutriram, eu consigo fazer essa compra sozinho. Agora, se eu estou falando de uma complexidade muito alta, nanotecnologia, nanoativo encapsulado, máquinas muito complexas, enfim, coisas mais densas de fato, onde meu produto precisa passar por análise clínica ou técnica, aí sim a gente está falando de uma complexidade extremamente alta. Então, tem um modelo de negócios ideal para cada uma delas, uma forma ideal de pensar a venda para cada uma delas. Basicamente, a gente separa isso em 4 lados, 4 quadrantes. Separando aqui, no primeiro momento, a gente tem o self-service. No segundo momento, uma venda transacional. Lá no canto, uma venda enterprise. E aqui o graveyard. Que graveyard é o cemitério, né? Então, o que acontece? O que é uma venda self-service? Quem nunca aqui já comprou, foi lá no site, olhei, me interessei, aí recebi um conteúdo relevante sobre aquilo, fui nutrido, depois de um certo tempo eu voltei naquele site e eu comprei por conta. Eu não precisei de muita ajuda, eu fiz a compra sozinho. Isso é uma venda self-service. O modelo de negócios é basicamente esse. Aonde que se encaixa? Quando o meu custo ele é relativamente baixo, de uma média aqui para baixo, então um exemplo que eu dei lá é R$15 por mês, é um FII mensal baixo. E a minha complexidade também, ela não é muito alta. Então esse cara ele não precisa entender muito tecnicamente aquilo, pode ser uma coisa, um commodity, enfim, ele consegue fazer aquela compra sozinho. No máximo algum suporte específico para alguma dúvida. Esse aqui é o modelo self-service. Já no modelo transacional, eu tenho um custo mais alto, mas não necessariamente a minha complexidade ela é tão maior assim. Vamos dar alguns exemplos aqui lá do self-service, por exemplo. Um CRM. Um CRM ele pode ser um produto self-service. Nem toda empresa de CRM trabalha nesse modelo de negócios. Tem motivos específicos para isso. Mas se eu estou só interessado em vender a ferramenta e a ferramenta custa R$10 por usuário por mês, por exemplo, eu devo fazer um modelo self-service lá dentro de casa. Por quê? Porque o CAC, o custo de aquisição para o cliente, ele não pode ser maior que o LTV. Na verdade, uma métrica que a gente sempre olha no SaaS é que o CAC ele tem que ser no máximo 1/3 do LTV. Ou seja, se enquadra perfeitamente no self-service. Mas o que a gente está falando de transacional, então? Transacional, a gente pode usar a própria Exact como um exemplo, onde existem tickets um pouco maiores, mas também existe uma complexidade maior. O cara não consegue comprar sozinho, ele precisa entender isso no contexto da empresa dele e precisa ser adaptado várias questões. Eu não sou plug and play, por exemplo, e isso define que minha venda ela precisa ser transacional. Boa parte das soluções e startups do mercado elas estão nesses 2 pontos aqui, self-service e transacional. O último modelo de negócios viável, de fato, é o Enterprise. Aqui é quando eu vou trabalhar com empresas muito grandes e com um ticket muito elevado, e a complexidade do meu produto é muito grande. Então, por exemplo, eu vendo máquinas para a linha de produção e eu quero vender isso para a linha de produção da Nestlé. Então, poxa, é uma empresa muito grande, isso vai ser um ticket muito alto também, e eu vou precisar entrar na fábrica dos caras, entender como é que é a linha de produção, olhar a velocidade da esteira de produção, saber se minha máquina vai se enquadrar nisso, fazer adaptações na minha máquina, ou então eu vendo nanotecnologia, eu vou ter que entregar amostras caríssimas para esse cara. Então isso é uma venda enterprise, é uma venda mais densa, ela envolve um ticket maior e uma complexidade maior também. E agora vem o último ponto, que é o cemitério, é o graveyard. Então, qual que é o problema do graveyard? Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma complexidade extremamente alta do meu produto, eu vendo um produto muito complexo, só que eu cobro R$10 por esse produto.
O cara não sabe o que o meu produto faz, o meu lead, o meu cliente, ele não sabe direito o que o meu produto faz, ele demora muito tempo para maturar sobre o que eu quero entregar, eu preciso entregar uma série de amostras para ele, eu estou cobrando muito pouco por isso. Ou seja, aqui, por isso que é o cemitério, o modelo de negócios ele não é viável. Certeza, o meu custo ele vai ser muito maior do que eu ganho nessa negociação. E assim o processo ele não se sustenta. Então, entendendo esses 3 pontos aqui, vocês aí já devem ter entendido qual que seria o melhor modelo para vocês. Então vamos pensar nesse formato agora. Olhando para self-service, beleza? Vamos pensar, pegar um exemplo aqui, é um software de gestão do dia a dia, por exemplo. Eu vendo para B2C, então ele é um software para gestão de tempo, para saber em relação com a minha agenda, faz algum tipo de integração, inclusive com a minha agenda que eu já tenho hoje no computador. Legal. Isso vai custar para o usuário R$20 por mês. Que tipo de estratégia a empresa ela tem que ter olhando para esse produto, olhando para essa realidade? Primeiro ponto, ela vai ter que investir muito dinheiro em marketing, inbound, por exemplo, porque ela vai precisar de volume. Se eu ganho, por exemplo, a média de que um usuário fica comigo é de 1 ano, e eu ganho R$10 por mês dele, o LTV desse cara é R$120. Então ele ganha 120. Se ele gastar mais do que 120 para ganhar essa conta, ele está perdendo dinheiro. Então o que ele vai ter que olhar aqui no self-service? Primeiro, volume. Ele precisa de um volume muito grande de leads entrando nesse funil. E para isso que estratégia de marketing vai ser muito importante para essa empresa. Ela precisa focar nesse tipo de estratégia de volume mesmo. E a venda, ela não pode ser muito demorada, eu não posso envolver muitas pessoas, eu posso colocar uma pessoa dando suporte ali, por exemplo. A função dela aqui vai ser pegar e quando o lead tem alguma dúvida, tem um chat ali, ele vai perguntar sobre alguma questão, ela vai responder aquela pergunta e vai conduzir para o momento de compra. Só que essa única pessoa também tem que estar falando com 50 leads ao mesmo tempo, para que se justifique dentro do modelo. Então aqui eu preciso olhar muito para a geração de leads por marketing e eu preciso ter interações baratas durante o meu processo de venda, que essa pessoa, que o meu lead, ele se sinta suficiente de comprar sozinho, sem muita interação. Clicar em comprar lá no meu site, clicou em comprar, ele já entra, ele já recebe a conta dele, já vai logar no aplicativo ou na solução ali que eu tinha exemplificado. Esse é o modelo ideal para self-service. Já olhando para um modelo mais transacional, a gente pode usar a própria Exact como exemplo, que vende um software também, mas ele não é plug and play. Eu preciso entender a empresa, várias questões do comercial, pessoas que estão lá dentro, como eu lido com a atração de leads, por onde que eles passam, quanto tempo de negociação, quais são os valores que eu entrego com o meu produto, para daí sim montar esse software na realidade dessa empresa. Então isso é um pouco mais complexo. Não é tão complexo quanto um modelo enterprise, por exemplo, mas ainda assim é mais complexo que o self-service. Mas a vantagem é que eu tenho um ganho maior com isso, eu tenho um ticket maior com isso. Isso acaba sendo muito vantajoso para esse modelo. Então quando a gente vai falar aqui em transacional, aonde que eu preciso ter os investimentos? Isso vai depender um pouco do momento da empresa que está nesse modelo transacional. Por exemplo, acabei de colocar o meu produto no mercado e eu preciso tracionar ele em vendas. Eu preciso gerar venda rápido para que o ROI disso me traga, eu consiga existir, continuar break-even a minha empresa, eu pare de tirar dinheiro do bolso para fazer a operação rodar. Então eu preciso de resultado em curto prazo. Então quando a gente olha lá para o topo de funil, eu devo investir em estratégias de marketing inbound, por exemplo? Poxa, não nesse momento. A gente sabe que estratégia de marketing inbound demora 8 a 12 meses para começar a trazer um retorno forte. O próprio pessoal da HubSpot falou isso, tem isso no blog deles, o pessoal da RD. Então é um dado importante de se perceber aqui. Então se eu botar muito dinheiro agora no meu inbound esperando resultado no curto prazo, eu não vou conseguir ter sucesso na minha operação comercial. Qual que é outra forma que eu posso pensar no transacional? Prospecção ativa. Eu vou ativamente atrás dos contatos que eu preciso fazer. Eu vou lá, engajo eles e já tento vender o meu produto. Isso me traz um ROI maior. Existem vantagens, existem as desvantagens de cada um deles, isso é normal. A gente vai falar sobre isso provavelmente num outro vídeo. Mas a questão é, eu preciso ser assertivo e rápido no que eu estou gerando. Todo o dinheiro que eu coloco, ele tem que voltar rápido para a minha empresa. Porque eu estou no momento de inserção do meu produto no mercado e eu preciso validar ele rápido e eu preciso monetizar em cima disso muito rápido também. Então a empresa que está nesse momento precisa ser muito ativa com o que ela está trabalhando. Agora, se a empresa ela já está buscando mais escala,
Veja bem, a empresa está buscando escala quando? Normalmente o empreendedor de primeira viagem, ele quer buscar escala no início do negócio. Poxa, acabei de criar o produto, acabei de terminar ele, agora eu vou buscar escala de vendas. Não, não busque escala de vendas agora. Valida ele, tenha uma base de clientes, entenda o que precisa ser modificado. E aí sim vá buscar escala. E quando chegar nesse momento, é hora de começar a pensar em estratégias que gerem mais entradas no funil. A grande vantagem da formativa que eu falei é, eu consigo um resultado mais rápido, um ROI mais rápido, só que ela não é escalável. Vamos supor que eu vou colocar uma pessoa para fazer pré-vendas. E essa pessoa, ela consegue gerar 30 reuniões por mês para mim. Ótimo! Gerando 30 reuniões por mês eu consigo uma taxa de fechamento de X, isso sustentou a operação até agora. Só que agora eu quero gerar 60 reuniões por mês. Eu preciso colocar 2 pessoas. E eu posso ir aumentando de pessoas em pessoas gerando resultado, só que eu consigo escalar isso de uma forma diferente. E aí que entra marketing inbound, por exemplo, ou estratégias passivas, onde eu tenho um volume maior de leads entrando no meu funil, e agora eu preciso trabalhar com esses caras. Aqui, no transacional, é muito comum ser necessário uma qualificação muito densa dos leads, tanto no transacional quanto no enterprise. O que é essa qualificação mais densa? Eu preciso de dados mais técnicos do lead para saber se ele está pronto para comprar. Porque se eu começo a colocar muito volume na entrada do meu funil e tento trabalhar com todo mundo da mesma forma, a minha conversão ela é muito baixa. Então, por mais que eu ganhe mais com esse meu MRR, enfim, ele seja maior, ainda assim eu preciso que o CAC fique no máximo 1/3 do meu LTV. Ou seja, qualificando as oportunidades que eu estou tentando vender, eu tenho uma assertividade maior, logo o meu CAC diminui também. É para isso que a gente usa a lógica de pré-vendas aqui na Exact, onde eu tenho uma pessoa pensando em geração de oportunidade e qualificação dessas oportunidades. Do outro lado, eu tenho uma pessoa de vendas, que está preocupado em receber essas oportunidades e vender para elas, baseado na realidade que foi coletada. Então isso é muito positivo. Nesse modelo transacional, quando eu busco escala, então, eu começo a olhar para inbound marketing, eu começo a olhar uma pessoa para qualificar o que entra do inbound, e eu tenho uma pessoa pensada em fechamento. Esse acaba se mostrando, na maioria das vezes, o modelo mais assertivo de conseguir gerar bons resultados. Lá no Enterprise, vendas extremamente complexas, é muito difícil usar o marketing inbound, por exemplo, percebam que eu estou sempre falando de inbound e eu sempre estou falando de cold call na parte ativa. A ideia do cold call é qual? Poxa, eu gerar os meus leads, eu lá atrás deles ligar para os caras, gerar interesse. Só cuidado para não pensar que é o cold call antigo que as empresas usavam. Existe hoje um cold call chamado cold call 2.0, que é interessante todo mundo dar uma pesquisada, que é onde eu tenho dados e informações e eu humanizo muito mais a minha ligação. E eu não tento vender nessa ligação. Então, comparando essas duas visões, quando eu estou falando de enterprise, o mesmo exemplo que eu usei, eu vou vender uma máquina para produção de chocolate lá da Nestlé. A Nestlé vai vir atrás de mim através do conteúdo que eu crio? É muito difícil. É muito mais fácil usar o conteúdo para tentar tracionar mais rápido as minhas vendas no modelo enterprise do que, de fato, eu tentar gerar leads através desse modelo. Porque normalmente vem empresas médias, pequenas, médias e algumas grandes por marketing inbound, e não empresas muito grandes, onde eu vou cobrar tickets muito altos. Então, justifica eu olhar basicamente para a forma ativa. Então, um pré-vendedor lá no Enterprise, ele me gera 15 reuniões por mês. Eu preciso de 30 reuniões, eu vou precisar de 2 pré-vendedores? Vou precisar de 2 pré-vendedores. É a melhor forma de eu gerar leads aqui dentro, porque eu vou conseguir que uma pessoa tenha maior facilidade de escala de contato, geração de interesse, cadência de ligação, para gerar as oportunidades que eu preciso. E da mesma forma quanto aqui na transacional, eu preciso qualificar muito bem as minhas oportunidades, porque é só qualificando elas aqui que justifica eu entender, por exemplo, tá? A Nanovetores. Nanovetores é um cliente da Exact. Eles têm mais de 80 produtos envolvendo nanotecnologia. Por exemplo, tá? Eles têm desde uma calça que cura celulite, até uma camiseta que quando a pessoa veste, ela toma um tiro, ela identifica onde foi o furo da bala, aplica medicação. É muito doido. Então eles têm mais de 80 produtos desse tipo. Se eles chegarem numa oportunidade e falarem dos 80 produtos para ela, e ela pedir uma amostra de cada um, o custo dessa negociação vai ser muito alto.
Agora, se eu tenho uma pessoa antes, qualificando essa empresa, entendendo de fato o que ela precisa, então vamos supor que a Nanovetores vai vender lá para a Natura. E a Natura, ela está desenvolvendo um novo esmalte, por exemplo, e eles têm uma solução de nanotecnologia para fortalecimento de unhas. Se eu chegar direto falando de tudo que minha empresa faz, a Natura vai entender que, poxa, eles têm vários produtos que possam nos ajudar a me dar uma amostra de cada um para avaliar. Isso só vai aumentar o meu tempo de negociação e o meu custo dessa negociação. Porque, de fato, no curto prazo, eles querem resolver o problema do esmalte que eles estão criando. Agora, se uma pessoa entende que, olha, eles estão criando um novo esmalte, uma nova coleção de esmalte, vai lá e oferece esses 3 produtos aqui nossos que estão envolvidos nessa criação deles, eu tenho muito mais assertividade. Eu reduzo o tempo de tomada de decisão, que eu envolvi menos áreas da empresa e eu consegui ser específico no que eu consigo ajudar eles. E aí sim a minha venda ela consegue ser mais assertiva no Enterprise e eu consigo também reduzir meu CAC, porque quanto menos tempo de negociação, menos custo, quanto menos amostra, menos custo também, certo? Então olhando para esses 3 pontos aqui, só relembrando, aqui no self-service, o melhor modelo é a geração de lead de forma bem massiva e volumosa. Eu preciso de lead entrando no meu funil o tempo inteiro. Então eu vou precisar aqui de muito inbound marketing, muito investimento em AdWords, para que eu tenha esse tipo de volume, porque o meu volume precisa, para eu bater, por exemplo, minha meta de faturamento, eu preciso de um volume muito grande de leads. Quando eu estou falando do modelo transacional, é interessante deixar as duas equalizadas, eu preciso de uma entrada ativa tanto quanto uma entrada passiva. Por quê? Porque eu tenho contas maiores que eu posso prospectar de forma ativa e, ao mesmo tempo, contas médias para menores que elas entram pela minha entrada passiva. Então, eu tendo essas duas formas aqui, é muito bom para o transacional. Só muito cuidado por questão de momento. Muitas empresas não vão conseguir fazer os 2 investimentos ao mesmo tempo. Se eu estou colocando meu produto no mercado, então, eu preciso de retorno rápido sobre o investimento, eu preciso ser mais ativo. Se eu já tenho um modelo onde eu quero mais escala, eu já tenho uma quantidade de leads, a minha equipe comercial já gera oportunidades por conta, talvez seja interessante sim olhar para um volume maior de oportunidades dentro do funil. Mas ainda assim, tudo depende. Já no Enterprise, é muito mais interessante para a empresa eu olhar na forma ativa aqui dentro, onde eu tenho um fluxo de geração de leads previsível para minha máquina e dentro do perfil que eu estipulei. Porque se eu cobro R$100.000 por mês, são só algumas empresas que estão dispostas a pagar isso e eu não posso me permitir colocar muita oportunidade ali dentro furada. Eu quero mostrar um gráfico aqui agora para vocês que vai ilustrar muito bem isso que eu disse. Vamos lá. Ele é bem semelhante ao anterior. Só que aqui ele está falando da complexidade da venda, aqui na parte vertical. Então é uma venda de impacto ou se ela é uma venda mais complexa, como a gente estava falando anteriormente. Só que aqui embaixo eu estou mostrando se eu estou introduzindo esse produto no mercado ou se eu já estou buscando crescimento e escala. Eu volto a repetir, não comecem a solução, estou em MVP e já estou buscando crescimento, já estou buscando escala. Não, valida o produto primeiro. A maior prova disso é que olhando para esse gráfico, bom, o que é laranja é prospecção ativa, o que é azul é aconselhado a prospecção passiva. Então vamos lá na venda de impacto, lá naquele software que a gente, software de gestão do tempo, legal. Mesmo nos primeiros momentos de introdução desse meu produto no mercado, é aconselhado que eu faça isso de forma ativa, para que eu tenha um feedback mais rápido do mercado, para que eu consiga me moldar melhor nas necessidades reais do mercado, porque é muito comum a gente criar soluções muito na nossa cabeça e não pegar o que o mercado precisa ou as opiniões que o mercado tem. E eu buscar isso de forma ativa, por mais que para o custo seja ruim, é óbvio que o meu CAC vai ser maior que o LTV nesse caso, mas eu consigo validar muito mais rápido a minha solução. E depois que eu validei ela, que eu vou começar a olhar para a forma passiva, como vocês podem ver nesse gráfico. E aí eu vou começar a gerar leads de forma passiva, porque agora eu já tenho um produto mais robusto. Não é o melhor produto do mundo ainda. A gente sempre fala que se tu considera que já tem um produto perfeito e agora tu vai colocar no mercado, tu demorou muito para colocar ele no mercado. Então isso ele vai evoluir, o produto vai evoluir muito durante muito tempo. Só que tu já precisa vender ele. Então aqui eu vou começar para olhar para a forma passiva. Mas quando eu começo a aumentar um pouquinho mais a complexidade da minha venda, notem que durante muito tempo, durante metade do tempo desse gráfico, é aconselhado que eu faça a prospecção de forma ativa. Por quê? Traz um ROI mais rápido. Uma história da Exact aqui, durante nosso 1 ano e pouco de empresa, mais ou menos, nossos primeiros 1 ano e pouco, o nosso foco era totalmente ativo. Até hoje, o nosso grande volume de oportunidades vem de forma ativa. Mas, assim, por que durante esse 1 ano e pouco era muito focado nesse ponto? Porque todo investimento que a gente colocava, ele tinha que voltar muito rápido.
É importante que as empresas tenham isso em mente também. Então aqui, depois que eu cheguei no modelo, agora eu preciso escalar muito mais, vale muito mais a pena gerar um volume maior de oportunidades para qualificar e direcionar, aí eu começo a pensar em passivo. E ainda assim, a gente aconselha, tá ali no cantinho, na maioria dos casos, o ideal é ter os dois em paralelo. Exatamente esse ponto. Porque eu vou gerando leads de forma... minha empresa ela gera 10 mil leads através do meu inbound marketing. Show de bola. Provavelmente eles são pequenas e médias empresas. Se tu quiser vender para uma conta mais estratégica, ou se quer vender para um produto diferente, para um ticket maior, vai ser necessário usar isso de forma ativa. E quando a gente está olhando lá em cima para a venda complexa, extremamente complexa, indiferente do momento que a empresa está, a prospecção ativa ela é mais interessante. Porque quando a gente está falando de vendas muito complexas, é aquele tipo de venda que tem empresas que, por exemplo, o vendedor, a meta dele é vender 2 no ano inteiro. Então não tem porque ele está gerando 500 mil leads por mês. Aí ele tem que fechar 2 ótimos contratos dentro daquele ano. A forma ativa ela se torna muito mais interessante para esse modelo de negócio. Pessoal, espero que tenha ficado claro os momentos e os melhores modelos para cada um desses pontos. O que a gente vai fazer agora é começar a explorar um pouco mais dentro do self-service, dentro do transacional e dentro do enterprise, as melhores práticas e algumas ferramentas e dicas. A gente vai fazer alguns outros vídeos falando sobre isso. Então continua nos acompanhando, continua nessa trilha aqui, que a gente vai poder trazer muita informação, benchmark do mercado, do que vocês precisam fazer para o momento de vocês dentro da estratégia de vocês. Muito obrigado por terem nos assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo.